Shalom, meus caros irmãos, paz de Deus, graça e paz, todas as saudações cristãs. Eu havia falado em um vídeo que deve estar debaixo desse, né, na sequência, um vídeo que eu fiz primeiro, sobre a genealogia a genealogia da serpente, né? Mais ou menos isso, eu não me lembro o título. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque nós estamos enfrentando pessoas cheias de espírito contrário. Vocês acreditam que nesse vídeo que eu fiz anterior a esse, entrou uma pessoa dizendo que Deus é um fruto da nossa imaginação? Isso é uma coisa assim absurda, não é? Eu até removi o comentário. Veja em que situação está caminhando a humanidade. Por isso que Deus me deu a graça de apresentar esse estudo aqui para vocês. Vai me dar a graça de apresentar, tá? É o vazio espiritual e a manipulação mental destes tempos finais que nós estamos vivendo. Isso é baseado numa análise, irmãos, e realmente abrange todos os campos, tanto teológico, psicológico e mental, vamos dizer assim, e também ideológico, tá? Vivemos uma época marcada por um desequilíbrio profundo na alma e na mente das pessoas, irmãos. E há um vazio que cresce silenciosamente, alimentado pelo afastamento da fé genuína em Deus e da origem espiritual que nos foi dada no princípio da criação, certo? Esse vazio que muitos tentam preencher, sabe com o quê, irmão? Com objetos, com doutrinas, ou figuras humanas até, idolatradas, certo, irmãos? E o sinal de uma sociedade que rejeitou a verdade para abraçar a ilusão. Esse é o sinal. O homem, irmão, ao se afastar do Criador, o que acontece? Abre um espaço interior em seu espírito e mente que logo é ocupado por tudo aquilo que não vem de Deus. E essa abertura cria um caminho para a contaminação espiritual, levando o ser humano a agir de maneira contrária à sua natureza, criada à imagem de Deus, como consta em Gênesis capítulo 1, versículo 27, ok? Então, em vez de buscar o socorro que vem de Deus e o consolo em Jesus Cristo, eles começam a substituir ou fazer substituições. Os meus irmãos não estão vendo aí? Tem pessoas agora em vários países que estão comprando umas bonecas parecidas com o ser humano para preencher o seu espaço vazio. E saem com elas nas ruas, pessoas adultas, não é crianças, como se realmente fossem filhos dela. Isso vai mexendo na mente da pessoa, irmãos, de uma forma que isso chega a ser até satânico. Porque a pessoa compra aquela boneca, é uma boneca, eu não me lembro o nome, ela parece um ser humano mesmo. Começa a amar aquela boneca, uma pessoa de idade, eu não estou falando uma criança que brinca com boneca, essas coisas não, estou falando uma mulher, menina, estou falando uma pessoa já com uma certa maturidade, brincando e achando que aquilo realmente é um tipo de uma manifestação de amor por aquilo, a ponto de achar que realmente é o seu filho ou sua filha. O que é isso, irmão? É uma mente vazia, irmão. É uma mente que em vez de buscar o consolo em Jesus Cristo, vai recorrendo a essas substituições, como eu acabei de falar. Então, esses bonecos, irmãos, são tratados como filhos. E também buscam socorro em líderes religiosos com autoridade espiritual e doutrinas criadas para agradar a carne e não o espírito. Muitos vão atrás disso. Tudo isso é uma aceitação ao engano. E a palavra de Deus nos alerta sobre esses tempos. Agora eu vou falar um versículo que está aqui, que eu vou ter que ler, tá? Porque virá o tempo
em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4, versículo 3. Então, o resultado disso, irmão, o que é? É uma mente adoecida, uma alma enganada, certo, irmãos? Que não distingue, não consegue distinguir mais o que é humano do que é inumano. Certo, irmãos? Preste atenção nisso. Não distingue. A mente já está de uma forma que começa a acreditar, cria um amor por aquilo, sendo que aquilo não tem nada. E a pessoa que cria um amor, está escrito na palavra de Deus, aquele que ama e comete a mentira, não herdará o reino dos céus. Você está amando uma mentira. Se encaixa justamente nesse perfil. Por isso eu venho aqui alertar, irmãos, cuidado com essas coisas. Cuidado, não é que você não pode dar uma boneca de presente para sua filhinha para ela brincar, isso é outra coisa. Mas de preferência não compre essas aí que parecem com humanos, não, para que... meu palpite, né? Eu não estou aqui dando doutrina para ninguém, é um palpite que eu acho que não é bom. Porque o que está acontecendo? Vai nos noticiários e veja. Pessoas já maduras levando essas bonecas até para passear, irmão. Tratando-as como fossem seres humanos. Vocês acreditam nisso? O que é isso? A mente da pessoa já está adoecida. E não é apenas um problema psicológico ou social, não. É um problema espiritual muito profundo. Pois o ser humano está dando legalidade a espíritos enganadores, como profetizado em 1 Timóteo 4, versículo 1. Os irmãos percebem como que Satanás ele vem de uma forma... Está escrito, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E as pessoas vão se contaminando, irmãos. Vão começando daqui a pouco, o que vai ser dessa humanidade? Irmão? Muitos estão, sim, já entregues a um estado de cegueira espiritual. São como aqueles a quem o Senhor Jesus Cristo se referiu em João 8, versículo 44, ao qual eu vou ler o versículo agora aqui, tá? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Esses dificilmente aceitarão a palavra da verdade, pois seus corações já estão tomados por outro espírito. Mas os que ainda ouvem, aos que ainda têm sensibilidade, é nosso dever, irmãos, de proclamar a verdade com amor e firmeza. Se você ver o vídeo que eu fiz, deve estar depois desse dos filhos da serpente, você vai entender por que o Senhor Jesus falou isso. E esses dificilmente, né? Por que ele falou isso? Aceitarão a palavra da verdade. Na verdade, esse versículo está escrito em João 8, versículo 44, para você pesquisar depois, tá? Agora, irmãos, nós que cremos em Cristo, não estamos aqui achando melhor que os outros, tá? Mas todos aqueles que creem em Cristo de um sincero puro coração, não somos melhores, não. Somos pecadores, salvos pela graça, mas temos um chamado, sermos luz em meio das trevas. E a verdade não pode ser escondida, irmãos, debaixo do alqueire. Devemos anunciar mesmo que sejamos rejeitados, perseguidos ou acusados de intolerância. É o que acontece. Hoje o certo ficou errado e o errado é o certo. Já vemos que esse tempo chegando está com muita força. Ou melhor, esse tempo está chegando com muita força. Em muitos países, irmão, leis têm sido citadas para proteger o erro e censurar a verdade. Ideologias contrárias à Escritura têm sido, irmãos, têm sido institucionalizadas. Certo?
institucionalizadas. Esse trecho está aqui escrito, tá, irmãos? Algumas coisas eu estou colocando aqui. Tudo isso aqui foi um pensamento que surgiu na minha mente. E eu deixei aqui escrito através, depois uma correção. E eu creio que isso está guiado, tá, irmãos? Porque já existem leis, sim, institucionalizadas que até, irmãos, querem fazer que seja natural o relacionamento do mesmo sexo e etc. E se você for pregar contra isso, você é xenofóbico, ou melhor, você é homofóbico e etc. Então, olha que situação que o cristão está passando. E nós, como cristãos, temos que pregar a verdade. Doa a quem doer, irmãos. Então, se nós defendermos aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou, irmãos, que nós temos que defender, certo? Que é o nosso dever defender os princípios bíblicos, somos chamados de intolerantes, retrógrados e até de fascista, tá, irmão? Isso não é coincidência, não é. É sinal da atuação crescente do espírito do anticristo no mundo. Isso nós podemos dizer com clareza. Por isso, irmãos, olha só. Filhinhos, olha o que o 1 João, capítulo 2, versículo 18 diz. Filhinhos, esta é a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido. Por isso conhecemos que é a última hora. 1 João 2, versículo 18. Certo, irmãos? A influência do anticristo, irmãos, já opera. Ela avança sorrateiramente. Presta atenção. Isso é algo sério. Criando sistemas que parecem bons, mas escondem o engano. E muitos serão enganados. Mas nós temos um compromisso com a verdade. Não deixe nenhum sistema religioso te enganar. Não seja enganado por nada. Tenha a Bíblia Sagrada como a fonte genuína da tua fé. Não acredite em tudo que falam. Pesquise no Evangelho. Tem pregadores pregando coisas que não existem, prometendo promessas que nunca vão se cumprir, para fazer você ficar preso ao seu sistema. Que Deus liberte as pessoas desse sistema e que possam servir a Deus livremente. Não é ir para o mundo, cair no pecado, não. Mas é servir a Deus com liberdade de espírito. Certo, irmãos? E vamos se preparar, porque não vai demorar muito tempo que as coisas vão piorar muito mais. Mas aqueles que estiverem em Cristo Jesus, o Senhor, pela sua palavra, tem feito uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus os abençoe a todos. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Se sentir, partilhe esse vídeo. Podem ter pessoas que já estão hipnotizadas por esses espíritos e que essa gravação quebre qualquer encanto maligno e que o nome de Deus seja só Ele glorificado. Amém